amados irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 6. Miqueias, depois de Obadias, não sei se eu vou ajudar um pouco. Está lá. Depois de Amós, Obadias, Jonas, um dos profetas menores, nós vamos ler apenas alguns versículos da palavra do Senhor. Miqueias, capítulo número 6. Miqueias, que significa quem é semelhante a Jeová, quem é semelhante a Deus. Este homem que Deus levantou para profetizar a sua nação nos dias de Jotão, Acais, Ezequias. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías e chamamos, aprendemos que Miqueias viveu num tempo onde era o tempo alto da profecia, onde a profecia ela foi derramada abundantemente sobre Jerusalém especificamente. Nós temos o próprio profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Se você não sabe, vai saber hoje. Estude Isaías com carinho, porque os 66 livros de Isaías, para todos os que estudam a Bíblia, ele é comparado com a própria Bíblia Sagrada. Os 66 capítulos de Isaías é comparado com os 66 livros da Bíblia Sagrada. Os 39 primeiros capítulos de Isaías é comparado com o Antigo Testamento, é um resumo. Isaías é um resumo de toda a Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia Sagrada. Os 39 primeiros capítulos, como já disse, eles remetem ao Antigo Testamento. Os 27 capítulos restantes, eles fazem alusão ao Novo Testamento. E então, isso faz com que o livro de Isaías ele seja uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Esse profeta, que foi o príncipe dos profetas, profeta messiânico, como queira, aliou-se a ele, um dos profetas que se aliou a ele, Miqueias. Então foi chamado de período de ouro da profecia em Jerusalém. Nunca se houve tanta profecia como nos dias de Miqueias, os dias de Isaías, que profetizaram a sua nação. Embora vivesse um período de ouro, infelizmente isso não fez com que a nação voltasse ao Senhor. Isso não fez a nação abençoada por Deus. A própria Bíblia diz que não é por muito falar que vai ser ouvido, Então o grande desafio nosso, meus irmãos, cada um de nós que estamos aqui, é um apelo, é o apelo de Cristo, é o apelo do Espírito Santo, é o meu apelo. Ouve a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. O próprio livro de Isaías, o próprio livro de Miqueias, se você for pegar várias vezes, eles vão fazer um apelo. Ouve-me. O próprio Cristo, por 3 vezes nos evangelhos, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por 3 vezes nos evangelhos. No livro de Apocalipse, para cada igreja da Ásia Menor, que eram 7 igrejas, ao final das 7 cartas, 7 igrejas, ao apelo do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. 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 E a última vez, que é a 7ª, quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Será que estamos dispostos a ouvir? Se ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra.
Foi a condição. Se ouvirmos, seremos sarados. Se ouvirmos, seremos guardados pelo Senhor. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque os fins dos tempos estão próximos. Amém? Quantos querem ouvir aqui? Amém? Você quer ouvir? Você pode dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Fala que o teu servo ouve. Vamos fazer esse apelo. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Capítulo 6 de Miqueias. Vamos ler a partir do verso de número, para nós entendermos melhor. Vamos ler aqui. A partir do verso de número 5, do 5 ao 9. Eu vou ler o que vocês leem o seguinte: povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Como que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus Altíssimo, perante de mortal, com bezerros de humano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e quem a ordenou. Amém? Vamos ler o 9 novamente, todos juntos. Vamos lá no 2, 1, 2. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e quem a ordenou. Agora vamos ler a última parte desse versículo. 1, 2. Ouve a vara e quem a ordenou. De novo, para gravar. 1, 2. Ouve a vara e quem a ordenou. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Não importa se eu for reprisar ou reverbalizar coisas que nós já temos dito. A Bíblia é isso aqui. A Bíblia é isso. Você não deve ter vergonha de reprisar, de falar novamente o que está escrito na Bíblia. Eu tenho dito esses dias que a maior parte do Evangelho ele usa algumas expressões como sabeis, lembrai-vos, porque os apóstolos eles não tinham palavra nova, eles não tinham coisas novas. O próprio João mesmo ele escreve, ele fala: não estou escrevendo mandamento novo. O que eles escreveram, eles já sabiam, eles já foram ensinados. Então, essas expressões, esses verbos, sabeis, conheceis, era lembrai-vos, isso nos faz entender que é uma coisa que eu já ouvi, eu já sei, eu já aprendi, e o que eu preciso fazer agora é só trazer a recordação, eu estar trazendo a minha memória. E às vezes eu fico tão preocupado em querer algo novo, uma mensagem nova, diferente, extra-bíblica, antibíblica, que eu esqueço que o que sara, o que restaura, o que me coloca de pé é a palavra de Deus, é o que está escrito neste livro, é o que contém neste livro. Nós não temos que inventar nada novo, meu querido, porque o que tem poder para mudar a vida do ser humano é a pregação da palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo sobre as cartas de Apocalipse, só aqui para a gente poder entrar e vocês entenderem melhor,
pelo do Espírito Santo, a igreja dos últimos dias. Sempre foi. O grande desafio do ser humano sempre foi ouvir. E nós temos dificuldade para ouvir. Nós, principalmente, se você for pegar, eu vou falar de mim, que aprendi a falar muito. Quem fala muito, geralmente tem dificuldade para ouvir. E nós temos então que disciplinar e exercer um domínio para aprender a fechar a boca para ouvir. E ouvir, muitas vezes não é fácil, porque para ouvir você tem que parar, você tem que assentar, você tem que prestar atenção. E ninguém hoje, na vida que nós estamos, ninguém quer, entre aspas, perder tempo. Ninguém quer parar o que está fazendo. Ninguém quer assentar para aprender. O grande desafio nosso é esse. Tanto que no Antigo Testamento quanto no Novo, os profetas falaram, e o próprio Cristo vaticilou, confirmou esta palavra. Jeremias, tanto Isaías, eles vão dizer o seguinte: perguntai pelo bom caminho, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e encontrareis descanso para a vossa alma. E ouve, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em Cristo, Jesus vai dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A condição de eu encontrar descanso para a minha alma, o que é dar descanso à alma? É você ter paz. É ter paz. É você poder deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, meus irmãos. É ter tranquilidade. É você passar pela turbulência, mas você tem paz. Você passa pelo caos, mas passa em paz. Você passa pelas trevas, mas está em paz. Porque você sabe quem confia e quem está contigo. Quem tem paz não se desespera. É o contrário. A pessoa que infelizmente deixa de viver os caminhos do Senhor, qualquer situação que entra em desespero, bate cabeça, apavora, fica aflito. Estão lembrados? Uma coisinha boba aqui, mas de muita valia. Não sei se vocês estão lembrados, eu vou dizer, vocês vão se lembrar. A Bíblia diz que um dia o rei da Síria mandou cercar Israel, porque queria Eliseu, queria matar Eliseu, porque Eliseu, ele ficava sabendo de todos os planos dos generais e do rei da Síria contra Israel. Não é porque eles tinham um informante dentro do exército da Síria, é porque Deus revelava para Eliseu. Deus dizia para Eliseu: Eliseu, o inimigo está arrumando cilada, está colocando armadilha, está colocando exército aqui e ali. Avisa o rei de Israel para se proteger. Quando eles iam para a batalha, Israel já estava esperando o inimigo e desmantelava tudo. O rei da Síria se desesperou e disse: não, deve ter algum informante no nosso meio. Alguém está deixando vazar informação, porque todas as vezes que nós intentamos derrotar esse povo, nós somos surpreendidos por eles. Ache quem é o informante e nós enforcaremos ele. E aí um dos servos do rei disse: não, Senhor, não tem nenhum informante aqui dentro. O problema é Eliseu, o profeta de Israel. Tudo que o rei fala na sua câmara, tudo que o rei fala em reunião, Deus revela para ele lá e ele se apronta. Então eu quero esse homem aqui. Eu quero matar esse homem. E a Bíblia diz que o rei mandou um exército inteiro em busca de Eliseu. E quando o exército cercou a casa de Eliseu, o moço de Eliseu, quando viu cavalos, cavaleiros, carros cercando a sua casa,
foi pescar? Você está nervoso, está afobado, por quê? Por que você está desesperado? Aí ele diz assim: ó Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu carros, cavalos e cavaleiros de fogo cercando o homem de Deus. Porque, meu amigo, o inimigo não pode contra mim e contra a tua vida se Deus está conosco. E a Bíblia diz que Eliseu apenas orou, e sabe o que aconteceu? O exército inteirinho foi cegado pelo Senhor. Ficaram cegos. Ao invés do exército levar Eliseu amarrado, preso para o rei da Síria, foi Eliseu que levou sozinho o exército de volta para o rei. Está aqui, você mandou o exército prender, está aqui o seu exército, está aqui o seu soldado. Sabe por quê, meu amigo? A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Aí o que eu vejo com isso? A perenidade, a serenidade de Eliseu diante do caos. Por quê? É a paz. Ter paz. Agora, para mim ter paz diante do caos, para mim ter paz diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante de uma crise, seja o que for, eu preciso ter a presença do Senhor Jesus. Para mim ter descanso da minha alma, eu preciso, sabe fazer? Assentar para aprender. Porque foi a condição: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E qual é o resultado disso? E encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso você encontra na turbulência, o descanso você encontra na crise. Agora, para mim aprender, eu preciso parar, eu preciso assentar e eu preciso dar ouvido. Eu preciso ouvir. Eu preciso prestar atenção naquilo que está sendo dito. Eu preciso atender ou atentar para a palavra do Senhor. Há algumas situações que me impedem de ouvir. Algumas pessoas que nasceram com um problema de audição e não conseguem ouvir por situação congênita, são surdas. Outras pessoas, elas não ouvem porque elas não compreendem. Se eu não compreendo, se eu não consigo compreender, eu não consigo ouvir, eu não consigo atender, não consigo ter discernimento. E nós precisamos pedir ao Senhor discernimento para ouvir a sua palavra, para termos compreensão, para que o Espírito Santo nos ensine o caminho que nós devemos seguir. O salmista Davi, no Salmo 25, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, me ensina o caminho, me revele o teu caminho, me ensina o teu caminho. E eu fico pensando o seguinte: Davi precisava disso. Davi era um homem de estreita comunhão com Deus, mas mesmo assim, Davi insiste nas suas orações: Senhor, eu preciso aprender o teu caminho, eu preciso que o Senhor aponte o teu caminho, eu preciso que o Senhor ensina-me o teu caminho para que eu trilhe nele. E lá na frente do salmo ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que trilha os caminhos retos do Senhor. E eu sempre digo o seguinte: caminho, meu querido, na Bíblia não é apenas uma via, não é apenas uma estrada. Caminho é uma construção de vida. Caminho é uma construção diária, onde você vai construindo a sua vida, tomando decisões, aceitando, renunciando, construindo a sua vida. Isso é o trilhar o caminho, isso é percorrer o caminho. Caminho, meu Deus, não é ouvir, assistir o culto, não. O caminho, ele é diário, é paulatinamente, ele é rotineiro. Eu preciso escolher aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer na minha vida, seguindo as instruções do Senhor. Quando eu analiso e busco o conselho da palavra de Deus, eu estou fazendo o quê? Construindo ou permitindo que o Espírito Santo ele construa o meu caminho, a minha vida. Então ouvir aqui é um grande desafio. Então nós temos a primeira condição que impede da pessoa ouvir: um problema de nascimento. Segundo, o problema de compreensão. E o terceiro, pessoas que simplesmente
paciência, eles não querem prestar atenção, não querem ouvir. Isso remete aos israelitas, principalmente aos fariseus, quando a Bíblia vai dizer: trazei o povo que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Por que eles não ouviam? Porque eles não queriam ouvir. Eu pergunto para vocês hoje: será que hoje nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus? Ou será que nós estamos dando preferência a pregadores, mensagens, ensinadores que ensinam aquilo que nós queremos ouvir? Há igrejas que estão abarrotadas, não porque querem ouvir a palavra de Deus, é porque lá tem o que eles querem ouvir. Eles estão no pecado, igrejas que estão na fornicação, estão no adultério, estão no mundo, de semana vão para o mundo, de domingo vem para a igreja, e quando vai para a igreja, Deus está contigo, Deus está abrindo porta, Deus está te dando vitória, Deus está abençoando, Deus Ele te ama, Deus não vai condenar a sua vida. São pessoas que gostam, acham que por andar no pecado e estar na igreja, Deus vai abençoar. De maneira alguma, isso é besteira, irmão. Deus Ele é santo e Ele não abaixa os seus padrões. Estamos enganados. Deus Ele não muda. Nós não podemos ser como Acais. Acais, ele começou a minimizar, reduzir os padrões do Senhor. De forma simbólica, ele copia o altar e coloca no lugar do altar do Senhor dentro do templo. Ele pega a cinta, aqueles bois que foram feitos por Salomão, colocar no pátio, ligados a uma cinta de amarração, com uma bacia enorme, que é o lavatório em cima, aonde os sacerdotes, antes de entrar para ministrar, teriam que lavar aquela bacia. Sabe o que Acais faz primeiro? Ele pega um altar do ídolo pagão e coloca dentro da igreja. Você conhece a igreja de Luizinhas? Você coloca a igreja aqui no púlpito, não tem mais homens de Deus e nem a palavra, existem bandas. Você conhece igrejas que parece que virou clube, não se tem mais a palavra, é só palavra de motivação, palavra que não toca no teu pecado, palavra que você pode ver como você quer, que o importante é você prosperar nessa vida. Você conhece a igreja dessa forma? A gente conhece muito. Sabe o que é isso? São Acais que imitam o mundo, tiram o altar de Deus do seu lugar, colocam o altar do mundo, copiando. Ele vai lá, corta as cintas que estão fazendo a amarração dos bois, que sustenta a bacia do lavatório, porque quando se corta a cinta, se afrouxa, torna o negócio manco, torna o negócio frouxo, porque a cinta ela só tem um propósito, é dar ligadura e firmeza. Quando eu tiro a cinta, eu ando enfrouxinando. Pronto, não vamos falar nisso não. Não vamos falar disso mais não, isso daí é coisa lá do ano de 90, da década de 2000, agora o negócio é moderno. De maneira nenhuma, meus irmãos. Deus Ele não afrouxa a sua doutrina, Deus Ele não afrouxa. A Bíblia ainda diz o seguinte: quem é santo, santifique-se mais, quem é justo, faça mais justiça, e quem é impuro, cometa mais impureza, e quem é imundo, cometa mais imundície. Mas os santos se preservam, porque sabem que Jesus está voltando, e o nosso objetivo não é ser reino na terra, o nosso objetivo não é ter fogo na terra, o nosso objetivo é quando a trombeta soar, nós vamos ser arrebatados e morar para sempre com o Senhor nos ares, no céu. Esse é o objetivo da igreja. Ou o que adianta você estar aqui, Deus te curar do câncer, Deus te curar do tumor, Deus te curar da tua enfermidade, Deus prosperar a tua vida, e nós morremos e irmos para o inferno? Deus não quer isso. Não foi para isso que Deus enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus não morreu numa cruz para te dar um emprego melhor. Jesus não morreu numa cruz apenas para te curar de um infarto. Deus não morreu numa cruz. Jesus, Ele não foi crucificado na cruz apenas para você ter um bom casamento e viver uma boa vida nessa terra. Ele morreu na cruz para, através do seu sangue, purificar os teus pecados e me reconciliar com Deus. Aleluia. Esse é o objetivo.
preciso ouvir e atentar para isso. Agora o problema é nós não queremos ouvir. E Deus fala tanto conosco, meus irmãos. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através do dia a dia. Eu estou cansado de dizer aqui. Nós estávamos indo para a viagem para Sacramento domingo passado, no sábado passado. Nós estávamos com as irmãs no carro, mas eu sempre assim vou e sempre ligado com o Senhor, não importa se está andando devagar com alguém, eu sempre estou ligado com Deus, sempre ligado. E subindo dentro da serra, até falei para a minha irmã quando estava na frente comigo, disse, olha, que interessante, né? Aqui tem uma mensagem de Deus aqui. Porque eu comecei a olhar a vegetação e eu vi que aquela braquiária, né? Tem ali vários tipos de mato, aquela vegetação mais rasteira estava seca, igual essas limitações de trigo, igualzinho. E as árvores, elas, lógico, os galhos mais secos, mas a copa dela em si estava verdinha, estavam verdinhas. Então eu consegui perceber um contraste, secura e verdejamento. Uma parte da vegetação estava seca, mas a outra parte da sua copa estava verdinha. Eu achei interessante aquilo e o Espírito de Deus falou comigo. Assim é o justo e ímpio. Assim é o justo e ímpio. Porque na palavra diz que o ímpio, ele brota como a relva, mas o justo é como a árvore. E o que acontece? No tempo da estiagem, no tempo do inverno, no tempo da seca, no tempo da dificuldade, o primeiro a ressentir é a relva, é o capim baixo, porque o capim baixo ele não tem raiz. Então todo calor, toda seca, ele vai embora, ele vai murchar primeiro. Ele não suporta a dificuldade. Por isso que o ímpio tem toda semana tem que dar churrasco, toda semana tem que ter cervejada, toda semana tem que ir para bagunça, toda semana ele tem que dar piada sobre a dificuldade, tem que passar uma maquiagem na sua vida para mostrar que é feliz. Ele tem que voltar uma vida fictícia para dizer que ele está contente, para dizer que ele é feliz. Mas eu sempre digo que, mas quando acaba a música, apaga a luz, apaga o churrasco, acabou a cerveja, o problema volta, a tristeza volta e o vazio volta. Não é assim o tempo da dificuldade do cristão. O cristão está plantado no mesmo solo, está plantado junto na terra. Mas a Bíblia diz: o que acontece com o ímpio acontece com o justo. Eu já fiz essa pergunta aqui, meus irmãos: o ímpio sofre acidente ou não? Sofre ou não sofre? E o justo? Sofre também. O ímpio dá infarto no ímpio fulminante ou não? E no justo? O ímpio fica desempregado e o justo? O ímpio fica sem família e o justo? Os problemas são os mesmos, meu Deus. Mas a diferença é uma só: que quando o problema se levanta na vida do ímpio, ele enlouquece, ele tem que tomar remédio, uns se matam, ou eles voltam na droga, outros acabam pervertendo a sua vida de vez. Vai ser ruim mesmo agora. Mas o justo, ele continua firme, dando fruto, glorificando o nome do Senhor, porque a dificuldade não é capaz de matar a sua vida, porque a sua vida está escondida
hoje eu estava aqui, estava arrumando minha cozinha ali. Se você for ali, eu te dou o privilégio de ter uma visão. Deus falou comigo de novo. Que coisa, né? Como que é gostoso, né? Eu estava lá lavando e tem ali a janela, e de repente eu, sim, despretensiosamente olhei da janela e vi uma árvore aqui. Então, se vocês fossem uma árvore seca, mas não tem uma folha, Paulo, mas não tem uma folha zicadinha de nada. A árvore está morta, morreu, mas era uma bitela de uma árvore aqui, grande. E eu olhei assim, nossa, que árvore feia. Pensei na árvore feia, né? E continuei ali, mexendo. Aí o Espírito falou assim: assim é a vida daquele que morre na minha presença. E eu olhei de novo para a árvore. Eu comecei a reparar, é verdade, a árvore está lá, está em pé, mas não serve para nada, só ocupa espaço. Não tem folha, não produz sombra, não tem flores, não tem beleza, não tem fruto, não alimenta ninguém. Senhor, não me permita que eu vire essa árvore. Não deixe, Senhor, porque essa árvore ela precisa ser arrancada dali, ela precisa ser cortada dali, porque ela está ocupando espaço. Então, meus irmãos, para quem quer ouvir a Deus, é só você ficar alinhado com Deus. Agora, talvez não vai dar tempo que a gente precisa iniciar assim, mas fica só essa pergunta: a vara, quem já ouviu uma vara falar aqui? Hein? Quem já ouviu uma vara falar aqui? Você já ouviu uma vara falar? Se ouviu, sai correndo. Não dá. Já ouviu alguma vara falar, conversar? Mas o que vocês leram aqui em Miqueias? O que Deus disse? Ouçam a vara. Ouve a vara. Não foi isso que vocês leram? Versículo 9, no última parte do versículo, diz assim: ouve a vara e quem a ordenou. Eu pergunto para você: se eu não tiver um ouvido aguço, atento, como que eu vou ouvir essas coisas? Como que eu vou ouvir? Porque aqui Miqueias está dizendo: povo, ouçam a vara, ouvem ela e quem ordenou ela. E eu vou falar para você, aí é uma curiosidade, mas a vara fala muito. A vara fala muito. Não vou entrar, mas eu pergunto: a vara na mão de Jacó falava alguma coisa? Quando Jacó ele sobe da casa de Labão, ele diz, ou o próprio Judá mesmo diz: o cajado na minha mão, o cajado me prosperou. Foi o cajado que prosperou. Eu pergunto: aquela vara na mão de Moisés fala alguma coisa para você? Diferente do bastão de Faraó. Compara-se a vara de Moisés, que era simplesmente um galho seco, talvez com um nó, morto, que ele usava para apacentar a ovelha, 40 anos, apacentando um homem cotado para ser o príncipe do Egito e o futuro faraó. Um homem, ele que foi preparado em toda a ciência do Egito, em toda a ciência, matemática, aritmética, estratégia. Flávio José disse que ele era um grande estrategista militar. Moisés era um príncipe, ele foi treinado para ser um príncipe, era um homem muito sábio. E agora ele foge do Egito, porque acidentalmente ele mata o Egito, sendo ele um hebreu, e ele foge para a casa de Jetro, no deserto de Midian, e vai viver lá 40 anos fugitivo, refugiado. Eu pergunto: o que adiantou tanta bagagem na vida de Moisés? O que adiantou tanto poder na vida de Moisés? E Moisés agora, ele vai aprender a apacentar um rebanho pequeno, simplesmente com uma vara na mão. Até então era a vara de Moisés, porque era tudo que o pastor precisava. A segurança de um pastor é ele ter uma vara, um cajado na sua mão, porque ali ele defende dos lobos, ali ele mata a cobra, ali é a arma dele, é a segurança dele. Mas um dia ele encontra com Deus, e Deus diz para ele: Moisés, eu quero que você faça duas coisas que você tem. Moisés só tinha duas coisas:
a sandália dos pés e o cajado na mão. Você está em terra santa, arranque a sandália dos teus pés, tire essa sandália e jogue esse cajado no chão. Lembra que eu disse que Moisés ele foi criado, tinha toda a estrutura egípcia, todo o recurso que o homem precisava, um príncipe da dele. Quando Deus disse o seguinte: Moisés, arranca as sandálias dos teus pés, é isso que Deus estava querendo dizer para ele: Moisés, desaposse dos recursos que você tem, arranque, desapossar, porque a cultura de tirar a sandália ou colocar a sandália dentro da Bíblia, calçar é colocar, é quando você dá o direito de posse para alguém. Você dá o direito de posse. Se você conhece a lei do levirato, que está escrito em Deuteronômio, do remidor, do redentor, a Bíblia vai ensinar o seguinte: quando um redentor de uma família, como no caso de Boaz, que remiu Ruth de Noemi, Boaz não era o remidor mais próximo que tinha, mas Noemi tinha um parente mais próximo que Boaz. Então Boaz vai até a casa desse parente e diz o seguinte: olha, Noemi, esposa de Ebimelec, ela voltou de Moabe, a sua nora Ruth está com ela e precisa remir ela para resgatar todos os bens que era do antigo falecido. Você se interessa por remir, porque se você remir ela, você também vai ter que casar com a Moabita Ruth. E o cara eu casar com a Moabita, rapou fora, não quis. Não quer, se você não quer, eu vou remir. Não, eu não quero. Então nós vamos usar um juiz que ficava na porta da cidade, na entrada da cidade. Nós vamos até o juiz e lá você vai confessar que você não tem interesse de remir Noemi nem Ruth. Você vai descalçar da sandália dos teus pés, você vai tirar a sandália como sinal que você está abrindo o direito de posse. Você está abrindo mão, renunciando esse direito de tomar posse, e você então será um descalçado. Isso é muito importante. E é o que Deus estava fazendo com Moisés. Moisés, você vem com muita bagagem do Egito. Você vem com muito conhecimento. Você vem com muita sabedoria do Egito. E quando a cultura do Egito, a capacidade do Egito estiver dentro de você, eu não posso usar a tua vida, Moisés. Tira a sandália, desaposta desses direitos, desaposta dessa capacidade e se entregue vazio nas minhas mãos. E Moisés tem mais uma coisa ainda que ele precisa entregar. Era o quê? Era a segurança dele, era a arma dele, que era o cajado. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Joga ele no chão. Fica desprovido. É a tua autoridade, é a tua segurança. Eu vou te mostrar o que é a segurança tua. Eu vou te mostrar o que é a segurança do homem. Quando ele joga o cajado, Deus faz com que aquele cajado vire uma cobra, uma serpente, e Moisés foge dela. E por ordem de Deus diz: pega ela para cá. Quando ele pega ela, vira o cajado na mão. A partir daquele momento, já não era mais o cajado de Moisés, passou a ser a vara de Deus, o cajado de Deus, a autoridade de Deus na vida de Moisés. Com aquele cajado, ele fazia a água sair da rocha. Com aquele cajado, foi a chave que abriu o mar vermelho. Com aquele cajado, as rãs, as pragas entraram no Egito, porque aquele cajado passou a ser símbolo do poder e da autoridade de Deus na vida desse homem. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. A vara fala muita coisa. Eu estou lembrando da vara de Arão, aquela vara morta que foi colocada na tenda quando houve aquela rebelião. Ele está ali porque ajeitaram para ele, ele está ali porque foi a família dele, ele está ali porque ele não merece. Deus ouviu a murmuração do povo, disse para Moisés: Moisés, eu estou ouvindo a murmuração do povo, dizendo que Arão está na frente porque você, como irmão, colocou Arão. Eu estou ouvindo. Manda cada um da tribo pegar uma vara de amêndoa e colocar, escreve o nome de cada tribo nessa vara e coloca dentro da tenda do testemunho, dentro do tabernáculo. E amanhã, a vara que florescer é a que eu escolhi.
E a Bíblia vai dizer que no outro dia eles foram visitar. E a vara da tribo de Levi, que era da tribo, né, de Arão, ela florescia, ela dava, ela reverdeceu, floresceu e dava fruto. Sabe o que é isso, meu querido? Quem Deus escolhe pode até ter aparência que morreu, pode até ter aparência de um galho seco, mas Deus ainda é na vida dele. Da noite para o dia, Deus vai fazer ele reverdecer, vai fazer florescer e vai fazer dar fruto, porque quem Deus chamou, Deus ele garante, Deus ele cuida. É isso que os chamados, se você é chamado, se você é chamada, não tema, meu querido, porque a tua vida vai frutificar, a tua vida vai florescer. Você pode até ficar sem força hoje, você até parece que não tem vida hoje, mas continue buscando e confiando, porque tem vida de Deus aí em você. Aleluia. Nós precisamos percorrer, e eu quero terminar só com essa. Temos aí umas 6, 7 varas para nós ouvirmos a voz dela. A autoridade vem de Deus. E que eu estava dizendo, compara o cetro de Faraó com a vara de Moisés. Compara. A vara que Moisés tinha na mão era uma vara seca, era um galho seco. E de Faraó era um bastão pesado de ouro maciço, que tinha nele fundido uma serpente com uma naja em cima, representando o poder dos faraós, que era o poder de Satanás. Faraó tanto tinha uma serpente na sua coroa quanto no seu cajado. O seu cajado era de pedras preciosas, o seu cajado era de ouro, mas não adianta, era cajado do Egito, não podia fazer nada, só tinha beleza, só tinha aparência, mas não tinha poder algum. E o cajado de Moisés não tinha ouro, não tinha pedra, não tinha serpente, mas tinha a presença de Deus na vida do homem, que fazia proezas e maravilhas. Então o negócio, meu Deus, não é ter aparência, o negócio é ter essência, o negócio é ter a presença, o negócio é ter a autoridade de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos buscar. E só para terminar, para nós entrarmos na ceia, é uma vara que você tem que considerar no seu ser, porque a Bíblia diz que um dia assumirá este mundo um rei, um príncipe, e ele vai reger este mundo com uma vara de ferro. Tem dia marcado. Paulo disse que Deus estabeleceu um tempo, um dia, em que Jesus Cristo ele há de julgar os vivos e os mortos segundo o meu evangelho de história. E o próprio profeta Isaías vai dizer que ele regerá o mundo com vara de ferro. Eu pergunto, o que serve uma vara de ferro? A vara de ferro não quebra. Sabe o que é a vara de ferro? Ou você obedece ou obedece. Hoje tem livre-arbítrio, né? Hoje tem as pessoas fazem o que quer, falam o que quer, anda, vai onde quer e falam. Não. Quando Cristo assumiu o governo do mundo, meu querido, a Bíblia diz que ele vai reger no vara de ferro e ele vai julgar todo pecadinho e pecadão, viu? Todos os pecados serão julgados pelo Senhor, porque ele vai governar e vai estabelecer uma vara de ferro. Não vai haver rebelião no seu governo, porque ele exercerá o seu governo com domínio, com glória e com autoridade. Aleluia. Eu louvo a Deus que os crentes de verdade já têm sido regidos por essa vara de ferro, já têm sido regidos pelo Evangelho, já têm sido regidos pelo Senhor dos seus filhos, e não vai precisar passar por isso. Aleluia. Mas naquele dia, os rebeldes, os mentirosos, os fornicários, os ladrões, os adúlteros, os beberrões, aqueles que cometem fraude, os que enganam, os que trapaçam, eles vão cair na mão do Senhor e o Senhor julgará pessoalmente.
você se converter agora. O negócio é se converter agora.